eu cheguei aqui na Universidade de Brasília. Eu não cheguei do jeito que eu vinha antes, que eu vinha a pé. Agora eu sou velho, eu ando de bengala, então não posso mais andar a pé. Eu vim de Uber. Eu achei que eu poderia entrar na biblioteca central da UNB. Eu trouxe o livro da Dona Marlene para doar. A primeira coisa, aqui, também como acontece no Congresso Nacional, que a Casa do Povo não é mais aberta ao povo, e aqui a Biblioteca Central dos Estudantes também não é mais aberta. Tem 1000 barreiras que eu não vi na Suíça. Talvez eu veja na Coreia do Norte, já que eles têm fixação pela Coreia do Norte, né? Eles estão transformando o Brasil numa Coreia do Norte fascista ultra neoliberal, mas sem liberdade, até dentro de uma universidade. Não se pode entrar mais na biblioteca. Na Unicamp se entra, viu? Não tem essas barreiras, eu não vi. Na Prefeitura de Campinas, a Biblioteca Central de Campinas, a gente entra. Não tem catracas, não tem QR Code. Até para doar um livro, tem que passar pela internet para ver se eles querem. Aí sabe o que eu disse? Dona Marlene, a senhora está com Alzheimer. Eu sei que a senhora não vai ouvir, não vai entender nunca mais nada disso. Agora, a sua poesia, ela foi aceita na Biblioteca Nacional, tanto a do Rio quanto aqui de Brasília, mas na UNB, sabe o que me deu raiva? Eu não quero, não. Acho que a senhora não merece isso. Eles estão voltando a transformar a universidade numa coisa fechada, ditatorial, pior do que era na ditadura militar quando eu estudei aqui. Porque na ditadura militar, todo mundo podia entrar nessa biblioteca. Agora, está pior do que era na ditadura militar. É o grande irmão, o grande olho, o olho que nos vigia de todos os modos e também diz o que quer, o que não quer, o que a gente pode ou não pode fazer, onde pode andar, onde não pode andar. Isso era pior do que a ditadura militar. Que triste. Eu não imaginei que a universidade estaria desse jeito. Eu vi que fizeram isso no Congresso Nacional. Mas tudo bem, é o Arthur Lira, né? Tudo bem, é o fascista. Também ele não quer que chegue perto do Palácio do Planalto. Mas antes podia chegar. Desde que o Brasil se redemocratizou, podia chegar. Isso desde 1985. E olha que eu fui naquele palácio quando eu era adolescente. E o presidente era o Geisel. Eu assisti, eu dei esse depoimento lá na Praça dos Três Poderes. Eu assisti o primeiro embaixador da China comunista entregar as credenciais e subir a rampa. Eu estava lá matando aula e eu vi. Eu era estudante, tinha 15 anos, secundarista, não era universitário. Eu não fui incomodado pela guarda palaciana, pelos dragões da independência, pelo SNI, Polícia Federal. Eu não fui incomodado, não. Eu estava matando aula. E eu, de frente para a rampa do Planalto, lá em cima, eu vi o Geisel recebendo o embaixador da China. Gente, que coisa horrível. Em plena ditadura militar, eu tinha mais liberdade do que eu estou tendo agora. E tem gente que acha que não houve um golpe. O golpe já aconteceu em 2016. Agora, o que a gente tem é um governo fascista que quer implantar uma ditadura pessoal, o que é pior que a ditadura militar. Porque a ditadura militar era uma ditadura militar. Não era pessoal, de militar algum. Os generais se revezavam. Eles tinham pruridos, eles não queriam repetir a era Vargas. Agora a gente tem um militar de 5ª categoria, que era capitão, na verdade ele era tenente, né? Ele foi expulso, mas aí colocaram ele na reserva e sobe um grau quando vai para a reserva. Então ele de tenente passou a ser capitão, mas expulso porque explodia bomba nos quartéis do exército. Pois é, olha que coisa, que nível de degradação. Os militares da ditadura militar eram mais cultos, embora não gostassem muito de ler livro, mas eles eram mais cultos, eram um pouco mais, tinham mais educação, um pouco mais civilizados, civilidade. Até recebiam um embaixador da China comunista como com honras de Estado, né? E olha que eles eram anticomunistas. Agora, a gente tem um de 5ª categoria governando esse país, destruindo o país, construindo o quê? Ele não constrói, ele destrói. O Geisel, ele completou o processo de industrialização do Brasil da pior maneira, autoritária, mas ele completou, ele construiu. Agora, o que esse idiota faz? Ele destrói. E
Mas qual é o nível de qualificação dele? Capitão. Terrorista, que explodia bomba nos quartéis do exército. Tem fixação pela Coreia do Norte. A China era inimigo da China, que hoje é a maior economia do planeta. Tem fixação pela Coreia do Norte, mas o que ele está fazendo? O Brasil está ficando pior que a Coreia do Norte. Não tem mais liberdade de ir e vir, de entrar em bibliotecas, entrar na casa do povo, que é o Congresso Nacional. Gente, quantas vezes entrei lá, nunca houve problema nenhum, mas agora é fechado. Então eu estou com raiva, porque eu nem imaginava que Brasília estaria desse jeito. Faz 7 anos que eu não venho aqui, né? Mas eu não sabia que estava desse jeito. Eu acho que aqui é uma amostra do que eles querem implantar no Brasil inteiro. Em Campinas a gente pode ir para onde quiser, entrar na prefeitura, nas bibliotecas. Não há na Unicamp a gente entra na biblioteca central da Unicamp, não tem problema nenhum. Mas aqui também entra na Câmara de Vereadores de Campinas. Eu recebi um diploma lá na Câmara de Vereadores de Campinas. Mas eu nunca imaginei que na cidade onde eu fui criado está desse jeito. Pior do que das minhas memórias infantis e de adolescência, da época da ditadura militar, está pior. Agora, imagina se eles se implantam definitivamente no poder. Agora, só que tem uma coisa para pior ainda, porque é uma ditadura pessoal, de um homem. Não é mais de uma corporação militar, de uma instituição, é de um homem. Ele e seus familiares corruptos, assim, declaradamente corruptos. Eles nem fazem questão de esconder. E doido, que não constrói, destrói. Então, dona Marlene, eu sinto muito. Agora sou eu que não quero. Eu não vou doar porcaria nenhuma para essa biblioteca. Minha irmã trabalhou aqui. Aliás, a minha irmã trabalhava na biblioteca da UNB, esta que está aí atrás. Ela trabalhava na seção de aquisição de livros. Eu vou falar isso para ela, porque ela está aqui em Brasília agora, nesse momento, né? Eu vou perguntar, você sabe que lá não quiseram aceitar o livro de uma poeta negra? E aí tem que passar pela triagem. Aí eles vão descobrir que a poeta é negra e que o prefaciador é um homem de esquerda. Então, quer dizer, não vai passar pela triagem. Mas eu sequer vou me humilhar e me rebaixar a isso. Eu não vou passar por triagem coisa nenhuma. Mas eu estou registrando aqui o que acabou de acontecer. A Biblioteca da Universidade de Brasília, fundada por Darcy Ribeiro, não deixa a gente entrar livremente. E quando a gente tem algum livro para doar, não aceito. Não, foi isso que me disseram. A mocinha, a jovenzinha ali, eu acho que deve ter idade de ser minha neta. Ela disse, a biblioteca não aceita doações. Ai, que triste. Tudo bem que bibliotecas aceitam doações e às vezes as pessoas doam coisas que são lixo, que não valem nada, mas nunca se diz não aceitamos. E depois você vê o que faz com aquilo. Mas aqui já diz, não aceitamos. E nem querem saber. E tem que passar pela triagem, mas não é direta não, é via internet. Olha, sinto muito. Este não é o país que eu quero, não é o país pelo qual eu lutei e eu quero que acabe o mais rápido possível, para a gente voltar a ser o que era antes. E aí dizer, não vivemos num país democrático. E isso aí que é democrático, aliás, é uma palavra que o idiota usa. Democracia, liberdade de expressão, mas para quem? Só para ele? O que é democracia? É ele mandar? É ele atropelar os outros poderes? É ele implantar essa ditadura que ele está implantando? O que ele quer? Destruir mais ainda? Eu sou professor de história, então eu digo assim, não existe fundo do poço, porque no fundo do poço você pode cavar mais fundo ainda. E eu estou muito triste. É um cenário, parece, de guerra, de destruição. Eu estive na Suíça, e não venhamos dizer que é por causa da crise econômica e por causa da Covid, não, porque a Suíça passou pela crise econômica e Covid, e eu, no entanto, vi e filmei, fotografei. Qualquer um pode conferir, está lá no YouTube, nos meus canais. É um país normal. Não tem um aspecto de um país que passou por uma guerra. E
Parece que o Brasil, eles querem destruir mais ainda. Eles querem transformar o Brasil numa Síria, com prédios em ruínas, destruídos por mísseis e bombas, tudo destruído. No que me diz respeito, não vão fazer isso. Eu não vou me entregar. Eu resisto até o fim. Aliás, foi aqui nessa universidade que eu aprendi essas coisas, mas em plena ditadura militar. Os estudantes daqui não se entregaram nunca. Por isso que a universidade foi tantas vezes invadida pelos covardes. Porque quem vem com arma em punho para reprimir estudante desarmado é covarde. Quem tortura é um covarde, porque está torturando alguém que já está preso, indefeso. Isso chama-se covardia. Isso em todas as épocas da história, até na Grécia Antiga. Nenhum guerreiro grego torturava um soldado derrotado, porque isso era uma questão de desonra. Na Idade Média, um guerreiro medieval não torturava, não matava. Existia, por incrível que pareça, uma ética da guerra. Então, não se derrotava, não se exterminava o inimigo derrotado, não se torturava o inimigo derrotado. Então, essa coisa de torturar é coisa de Brasil, de militar covarde. O meu avô era coronel, mas eu não aprendi com ele covardia. Eu aprendi que existe uma coisa chamada honra militar, que os militares, mesmo quando estão em campos opostos e a guerra acaba, eles se respeitam. Eles sempre valorizam o heroísmo do adversário, do inimigo no caso, porque não é adversário. Agora eles estão transformando o povo brasileiro novamente em inimigo. Eles não têm o que fazer, não tem guerra nenhuma para cuidar, então eles fazem guerra ao povo brasileiro. Eu acho que é o único caso do mundo que temos forças armadas preparadas para guerrear o seu próprio povo. Covardes. Aqui eu estou atrás da biblioteca da UNB, é uma fachada traseira, mas eu não sei porquê, eu sempre gostei muito desse ângulo da arquitetura, gente, porque arquitetura para mim era o curso que eu ia fazer. Durante boa parte da minha adolescência, eu estudei, eu me preparei para ser arquiteto. Eu acho que por causa da influência do Niemeyer mesmo. Eu fui criado em meio a obras de Niemeyer, por isso que ele é tão importante na minha vida, mas também porque eu quis ser arquiteto. Até o último momento, até o terceiro ano do segundo grau, eu queria ser arquiteto. Eu dizia que eu fazia vestibular para arquitetura. Então eu estudei história da arte, da arquitetura, e por causa da literatura e dos prêmios que eu ganhei, dos concursos, no caso o concurso da maratona literária, é que eu descobri que existia a sociologia. E aí eu fiquei tão atraído pela essa coisa nova que eu descobri, que era a sociologia e a antropologia, que eu decidi que eu não ia mais fazer vestibular para arquitetura, mas para ciências sociais. Mas a arquitetura nunca saiu da minha vida. Eu ainda, hoje eu sou professor de história, mas a história também lida com a história da arquitetura, a história da arte, com tudo que é humano, né? Então a arquitetura nunca saiu de dentro de mim. Por isso que eu gosto dessa fachada aqui. Porque ela me lembra da arquitetura modernista, da biblioteca, mas ela também me lembra da biblioteca, onde eu passei tantas noites estudando para o vestibular, onde eu vinha frequentemente. E depois eu fui estudante da UNB, porque eu não fiz o vestibular para a UNB, eu tinha medo da ditadura, eu tinha medo de ser filtrado e barrado. Coisa que eles faziam. Eles excluíam estudantes por causa da ideologia, por causa do comprometimento deles com partidos clandestinos proibidos, e por causa do posicionamento deles. Eu sabia disso, era o que se fazia. E o SNI da época tinha métodos de fazer isso. Então eu quis contornar. Então eu fui fazer aonde? Na Federal da Paraíba, por várias razões, mas uma delas é esta. Como eu não era conhecido, as chances de não me barrarem eram maiores. E eu realmente passei em primeiro lugar. Eu achava que eu não ia passar,
mas eu passei, e passei em primeiro lugar. Então foi uma alegria muito grande saber que eu era capaz. Eu era fruto da escola pública, queriam incutir em mim aquela convicção de que quem vinha da escola pública não entrava na universidade pública, e eu experimentei o contrário. Eu saí dos planos. Eu entrei na escola pública e eu não fiz cursinho nenhum. Eu estudei muito paralelamente às aulas, mas não paguei nenhum cursinho. Eu vim direto da escola pública e entrei. E eu me lembro que foi o ano inteiro de estudos aqui. E quando estava se aproximando do final do ano, eu passei não sei quantas noites aqui. Eu rompia o dia estudando na biblioteca, porque a biblioteca não era fechada, ela era aberta 24 horas por dia, coisa que agora não é. Até é difícil entrar na biblioteca, coisa triste que eu presenciei. Mas o mundo vai dar voltas e nós vamos voltar, porque o mundo não é uma terra plana. Nós vamos voltar ao que a gente era e perdemos.